Hoje vamos fazer uma viagem no tempo até Pompeia, a famosa cidade que ficou literalmente congelada. Vamos descobrir um mundo que desapareceu há quase 2000 anos, mas que, de uma forma incrível, ainda tem muito para nos contar. Imaginem só, estamos no ano 79 depois de Cristo, uma cidade romana cheia de vida, movimentada, e de repente, num instante, tudo para. É como se alguém tivesse carregado no botão de pausa do tempo. A grande questão é esta: como é que uma catástrofe tão terrível conseguiu, ao mesmo tempo, criar uma cápsula do tempo quase perfeita? É precisamente isso que vamos explorar. A verdade é que, durante quase 1700 anos, Pompeia esteve completamente esquecida, enterrada debaixo de metros de cinza vulcânica. Foi só no século XVIII que, quase por acidente, exploradores tropeçaram neste tesouro, revelando ao mundo uma cidade romana extraordinariamente preservada. E quando começaram as escavações, os arqueólogos depararam-se com algo muito estranho: buracos, espaços vazios na cinza endurecida. Rapidamente perceberam o que eram: os moldes deixados pelos corpos das vítimas, que se tinham decomposto ao longo dos séculos. A solução que encontraram foi, francamente, genial. Começaram a preencher essas cavidades com gesso líquido. Depois de o gesso secar, o que revelaram foram moldes perfeitos das pessoas nos seus últimos momentos de vida. É algo arrepiante, mas que nos dá uma ligação muito humana e direta à tragédia. Agora, se estão a imaginar uma cidade antiga, poeirenta e caótica, esqueçam. Pompeia era, na verdade, uma cidade super bem organizada, com um planeamento que nos faz lembrar muitas cidades de hoje. A cidade foi desenhada num sistema de grelha. Isto quer dizer que as ruas eram direitas e cruzavam-se em ângulos de 90 graus, o que tornava a orientação e a organização do espaço muito mais eficientes. E a engenharia das ruas era brilhante. Tinham passeios elevados para as pessoas caminharem sem sujarem e umas pedras de travessia altas para se poder passar de um lado ao outro sem pisar na água ou nos detritos. Para além disso, as ruas eram inclinadas para a água das chuvas correr, muito à frente do seu tempo. Ok, já vimos como era a cidade fisicamente, mas como era viver em Pompeia? Vamos espreitar o dia a dia dos seus habitantes. O centro de tudo, o verdadeiro coração da cidade, era o Fórum. Era a grande praça pública onde tudo acontecia. Era aqui que se faziam negócios, se discutia política e, claro, se sabia das últimas novidades. Era o ponto de encontro de toda a gente. Economicamente, Pompeia era uma cidade próspera. As terras à volta eram muito férteis, o que permitia produzir azeite e vinho de excelente qualidade. Havia padarias por todo o lado, um mercado de peixe sempre abastecido, o comércio era, sem dúvida, o motor da cidade. E agora, um pormenor curioso. Um dos produtos de exportação mais famosos de Pompeia era o garum. E o que era isso? Bem, era um molho feito de peixe fermentado. Pode não nos parecer muito apetitoso hoje, mas para os romanos era uma iguaria valiosíssima usada como tempero em todo o Império. E dentro das casas, o espaço central era o átrio, uma espécie de pátio interior. Tinha uma abertura no teto que servia para apanhar a água da chuva, que ficava guardada num tanque. Era também a principal área social da casa, onde a família recebia os convidados. Mas a vida não era só trabalho, claro. Os habitantes de Pompeia também sabiam como divertir-se, e a cidade oferecia imensas opções de entretenimento e lazer para todos. Atentem a este número. O anfiteatro de Pompeia tinha capacidade para 20.000 espectadores. 20.000! É um número comparável a muitos estádios modernos. Era lá que as multidões se juntavam para ver os famosos e violentos combates de gladiadores. Outra prova da incrível engenharia romana era o hipocausto, usado nos banhos públicos. Era, no fundo, um sistema de aquecimento central. O ar quente de uma fornalha circulava por um espaço debaixo do chão e por dentro das paredes, mantendo as salas quentes. Um verdadeiro luxo para a época. Uma das coisas mais fascinantes em Pompeia é olhar para as paredes. Estão cobertas de grafites e não são só rabiscos. Encontramos de tudo: anúncios, poemas de amor, piadas. Isto mostra-nos algo muito importante. Saber ler e escrever não era algo restrito à elite. Era bastante comum. E agora chegamos ao momento trágico. Depois de séculos adormecido, o vulcão vizinho, o Monte Vesúvio, acordou de uma forma terrivelmente violenta e selou o destino da cidade para sempre. A erupção foi um evento em várias fases. Começou com uma explosão colossal que projetou uma nuvem de cinza e pedra-pomes a quilómetros de altura. Pouco depois, essa nuvem começou a cair sobre a cidade, soterrando tudo. Mas o pior ainda estava para vir. O golpe final foi o chamado fluxo piroclástico,
É uma avalanche incandescente de gás, cinza e rocha a temperaturas altíssimas que desce a encosta do vulcão a uma velocidade vertiginosa. Foi esta onda de destruição que aniquilou tudo à sua passagem. Para termos uma noção, a velocidade destes fluxos podia ultrapassar os 100 km por hora, tão rápido como um comboio de alta velocidade. A diferença é que, para além da velocidade, trazia um calor insuportável e gases tóxicos. Não havia qualquer hipótese de escapar. A erupção foi uma tragédia imensa, claro. Mas, por uma grande ironia do destino, foi precisamente essa destruição súbita que transformou Pompeia num dos locais arqueológicos mais valiosos do mundo. Por ter sido soterrada tão depressa, a cidade é uma fotografia, um retrato perfeito da vida romana no século I. Não é uma reconstrução, é o cenário real, congelado no tempo, desde o pão que ficou por cozer nos fornos até às pinturas vivas nas paredes das casas. E isto deixa-nos a pensar. Pompeia é uma janela extraordinária para o mundo de há 2000 anos. Mas e se algo parecido acontecesse hoje? Se a nossa civilização desaparecesse de repente, o que é que os arqueólogos do futuro encontrariam? O que é que os nossos vestígios diriam sobre nós?